Olá, bem-vindos a mais um Direito Direto, Oi, pessoal! o espaço que descomplica o universo jurídico, né? Sempre de forma objetiva, clara e bem acessível para todo mundo. É isso aí. E antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, aquele recado rápido. Não esquece de seguir o Direito Direto na sua plataforma de áudio, hein? Spotify, Deezer, a que você mais gostar. Isso, e se curtiu o que a gente faz aqui, deixa lá seu like, suas 5 estrelas, compartilha com a galera, ajuda muito a gente. Com certeza. Principalmente aquele amigo, amiga que tá na luta dos concursos, né? Manda pra eles. Exato. Ah, e segue a gente no Instagram também, tem mais dica por lá. E pode ouvir a gente no trânsito, lavando louça, na academia. É informação de qualidade, mas de um jeito leve, né? Isso mesmo. Bom, hoje o mergulho vai ser fundo num pilar do nosso sistema jurídico. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A famosa LINDB. LINDB. Tema importantíssimo. E vamos focar assim num ponto que sempre gera dúvida. A aplicação da lei no tempo. A tal da retroatividade. Ah, esse ponto é crucial mesmo. Porque, né, às vezes a gente fica sem entender por que uma lei antiga continua valendo para certas coisas mesmo depois de vir uma nova. Exato. E quando que a lei nova pode mexer com o que já aconteceu lá atrás? Ou não pode? Isso parece chave para a segurança jurídica, né? Fundamental. A LINDB ela é tipo a bússola do nosso direito. Muita gente ainda pensa nela só ligada ao direito civil, sabe? Por causa da origem dela lá atrás, junto com o Código Civil antigo. É verdade, tem essa associação. Mas isso, assim, não está correto hoje. A LINDB, que na verdade é um decreto-lei, o 4657, lá de 1942, ela funciona como uma lei sobre leis. As regras dela valem para o direito todo. Público, privado, trabalhista, tributário, tudo. A lei sobre leis. Gostei. Explica melhor. O que exatamente ela organiza? Qual a função dela no dia a dia jurídico? Então, ela dá as regras gerais para a vida das normas. Pensa assim, quando uma lei começa a valer, que é a vigência, Certo. quando ela deixa de valer, a revogação, por que todo mundo tem que cumprir a lei, a obrigatoriedade, como a gente interpreta o que está escrito, A interpretação. isso. E se a lei não fala nada sobre um caso específico, aí vem a integração. E tem mais, ela trata até de direito internacional privado. Ah, para saber se aplica a lei daqui ou de fora. Exatamente. E mais recentemente, incluíram os artigos novos, do 20 ao 30, super importantes sobre segurança jurídica nas decisões da administração pública, em licitações, contratos, etc. Nossa, ela é bem abrangente mesmo. Organiza o sistema todo. Falando em começar a valer, como a gente sabe o momento exato que a lei pega para valer? Publicou no Diário Oficial, já está valendo? Quase. Mas tem os detalhes, né? A gente precisa entender bem 3 conceitos: vigência, vigor e vacatio legis. Ok, vamos lá. Vigência. Vigência é, digamos, a existência formal da lei. Desde que ela é publicada, até ser revogada, ela existe no ordenamento jurídico. Tá, ela existe no papel, digamos assim. E vigor. O vigor é a força dela, a capacidade de produzir efeitos práticos, de ser cobrada, de ser exigida. E é aí que entra a vacatio legis. Ah, o famoso tempo de respiro, né? O período de adaptação. Exatamente. É um prazo para a sociedade, para os operadores do direito, para os órgãos públicos, enfim, para todo mundo conhecer a lei nova e se preparar para ela. E qual é a regra para esse prazo? Olha, o artigo 1º da LINDB diz que se a própria lei não estabelecer um prazo diferente, o que é comum, às vezes a lei diz entra em vigor na data da publicação ou em 180 dias. A regra geral é 45 dias depois da publicação oficial aqui no Brasil. 45 dias. E se for uma lei nossa, mas para ser aplicada lá fora, em consulados, por exemplo? Aí a regra geral, se a lei não disser nada, é um prazo maior. 3 meses depois da publicação oficial. Entendi. E tem um detalhe interessante, né? Se corrigirem a lei nesse meio tempo, na vacatio legis. Bem lembrado. Se houver uma correção no texto da lei durante a vacatio legis,
o prazo começa a contar de novo, do zero, a partir da data da nova publicação com o texto corrigido. Ah, isso é importante para não ter confusão. E como conta esse prazo? Dias corridos? A forma de contar segue a Lei Complementar 95/98. Basicamente, inclui o dia da publicação e o último dia do prazo na contagem. A lei entra em vigor no dia seguinte ao fim desse prazo. Beleza, entendido o nascimento da lei. Agora, e o fim dela? Como uma lei deixa de existir e de valer? Pela revogação. Uma lei só perde a validade se outra lei, de hierarquia igual ou superior, mandar. Essa revogação pode ser total quando a lei inteira é cancelada. Isso é a abrogação, né? Exato, abrogação. Ou pode ser só em parte, revogando alguns artigos, alguns trechos, aí é a derrogação. Certo. E como isso acontece? A lei nova tem sempre que dizer: estou revogando a lei tal? Nem sempre. Essa é a revogação expressa, a mais clara. A lei nova aponta o dedo e diz: fica revogada a lei X. Simples assim. Mas e se ela não diz nada? Aí pode ocorrer a revogação tácita. O artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB explica. Acontece primeiro, quando a lei nova é incompatível com a lei antiga. Uma manda fazer A, a outra mandava fazer B, sobre a mesma coisa. Uma contradição direta. Isso. Ou, segundo caso, quando a lei nova regula inteiramente a matéria que a lei antiga tratava. Mesmo sem dizer revogo, ela cobre todo aquele assunto de um jeito novo. Então a antiga perde a função. Entendi. A lei nova meio que ocupa o espaço da antiga. Perfeito. Nesses casos de revogação tácita, a lei antiga deixa de valer naquilo que for incompatível ou que foi totalmente regulado de novo. Muito claro. Agora, tem aquela dúvida que sempre aparece. Lei A foi revogada pela Lei B. Depois de um tempo, vem a Lei C e revoga a Lei B. A Lei A, a primeirona, volta a valer automaticamente? Ótima pergunta. E a resposta pela nossa regra é não. Não volta? Não automaticamente. Esse fenômeno, a lei revogada voltar a viver porque a lei que a revogou foi revogada, tem nome: repristinação. Repristinação. Nome curioso. Pois é. E o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB é muito claro. No Brasil, a repristinação não acontece por si só. Para a Lei A voltar a valer, a Lei C, a que revogou a B, teria que dizer expressamente: a Lei A volta a vigorar. Tem que estar escrito na Lei C, então. A Lei A está de volta. Exatamente. Sem essa declaração expressa, a Lei A continua lá, revogada, quietinha no canto dela. Entendido. Mas eu já ouvi falar de uma situação parecida que pode vir de decisão judicial, não é? Algo sobre controle de constitucionalidade. Sim, existe o que a gente chama de efeito repristinatório. É um pouco diferente da repristinação pela lei. Acontece principalmente quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, no controle concentrado, declara que a Lei B, a que revogou a A, é inconstitucional. Ah, se a lei que revogou era inválida desde o começo. Exato. Se a Lei B é nula porque é inconstitucional, então ela nunca teve força para revogar a Lei A validamente. A consequência lógica seria a Lei A ressuscitar, voltar a valer. Faz sentido. Mas atenção, o próprio STF pode e muitas vezes faz o que se chama de modulação dos efeitos. Ou seja, mesmo declarando a Lei B inconstitucional, ele pode decidir que a Lei A não vai voltar a valer para evitar uma bagunça muito grande, para garantir a segurança jurídica, dependendo do caso. Entendi. Uma medida de prudência para não causar um caos jurídico. Exatamente. Bom, já vimos como as leis nascem, como morrem. Agora, como a gente extrai o sentido delas? Ler a lei às vezes não basta, né? Tem todo um processo de interpretação por trás. Fundamental. Interpretar é buscar o significado, o alcance da norma. E a hermenêutica jurídica é a ciência que estuda os métodos para fazer isso da melhor forma. E toda lei precisa ser interpretada, mesmo aquelas que parecem super claras. Toda. Mesmo a mais clara pode ter nuances ou gerar dúvidas em casos concretos. E uma mesma norma pode sim ter mais de um sentido possível. O intérprete precisa escolher o mais adequado àquela situação, ao sistema todo. Tem até uma visão filosófica importante, ligada a Gadamer,
que diz que a gente não busca só a vontade de quem escreveu a lei lá atrás, mas que a nossa própria compreensão, nossa bagagem, influencia a leitura. E que interpretar e aplicar são, na verdade, inseparáveis. Interessante essa visão. E quais são as ferramentas, os métodos que o pessoal do direito usa para fazer essa interpretação? São vários métodos clássicos. E geralmente a gente usa eles combinados, não isolados. Tem o gramatical, que olha a letra da lei, as palavras, a sintaxe. O português mesmo. Isso. Tem o lógico, que busca a coerência interna da norma, a razão dela existir. O histórico, que investiga o contexto da época em que a lei foi criada, os debates que levaram a ela. Para entender a intenção original, né? Exato. Aí tem o sociológico ou teleológico, que é muito importante. Ele foca na finalidade social da lei hoje. O artigo 5º da LINDB manda o juiz aplicar a lei pensando nos fins sociais e nas exigências do bem comum. É adaptar a lei à realidade atual. Esse parece crucial para a lei não ficar velha demais. Sem dúvida. E ainda tem o sistemático, que olha a norma não sozinha, mas como parte de um todo, em harmonia com a Constituição, com outras leis. Vendo o quadro completo. Isso. E, por fim, tem a interpretação autêntica, que é quando o próprio poder que fez a lei, o legislativo, edita uma outra lei só para explicar o sentido da primeira. Nossa, é um kit de ferramentas bem completo para decifrar a lei. Mas e se mesmo com tudo isso, o juiz pega um caso e simplesmente não acha uma lei que se aplique? Um vazio legal. Ele pode dizer, olha, não tem regra para isso, não posso julgar? De jeito nenhum. Isso é proibido no Brasil. Chama-se vedação ao não liquete. O juiz é obrigado a dar uma decisão. O Código de Processo Civil, no artigo 140, diz isso claramente. E a própria Constituição garante o acesso à justiça, né? Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ficar sem a apreciação do judiciário. Tá, ele não pode se omitir. Mas como ele decide se não tem lei específica? Tira da cabeça? Não. A própria LINDB, lá no artigo 4º, dá o caminho, são os mecanismos de integração da norma para preencher essas lacunas. Tem uma ordem de preferência, inclusive. Qual seria essa ordem? Primeiro, o juiz deve buscar a analogia, ou seja, pegar uma lei que regula um caso bem parecido e aplicar ao caso sem lei. Usar uma regra vizinha, digamos. Isso. Se não encontrar analogia, ele parte para os costumes. São aquelas práticas sociais repetidas que todo mundo naquela área ou localidade aceita como se fossem obrigatórias, mesmo não estando escritas numa lei. O direito que nasce da prática social. Exato. E por último, se nem analogia nem costumes resolverem, ele recorre aos princípios gerais do direito. São aquelas ideias fundamentais que inspiram todo o sistema. Dignidade da pessoa humana, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade. Entendi. Então, sempre tem um jeito de decidir. E isso nos leva direto para o centro da nossa conversa de hoje. A lei e a passagem do tempo. A lei nova, a que acabou de sair, pode voltar no tempo e mudar o que já aconteceu sob a lei antiga? Como fica a segurança de quem agiu confiando na regra que valia antes? Agora sim chegamos no ponto nevrálgico, a questão da retroatividade. E aqui, a regra de ouro, assim, a base de tudo, é uma garantia fundamental. Está tanto no artigo 6º da LINDB, quanto, com força de cláusula pétrea, no artigo 5º, inciso 36º da nossa Constituição Federal. E que garantia é essa? É o princípio da irretroatividade da lei. Irretroatividade, ou seja, a lei não volta atrás? Em regra, não. Esse princípio diz que a lei nova não pode prejudicar 3 coisas sagradas que aconteceram no passado, sob a lei antiga. E quais são essas 3 coisas? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei nova tem que respeitar essas situações já consolidadas. Poderia relembrar rapidinho o que é cada uma delas para ficar bem claro? Claro. Direito adquirido é aquele direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa. Ela já cumpriu todos os requisitos que a lei antiga exigia para ter aquele direito, mesmo que ainda não o tenha exercido de fato. Já é dela. Entendi. Já está no bolso da pessoa juridicamente falando. Exato.
Ato jurídico perfeito é um ato tipo um contrato assinado, um casamento realizado, uma escritura feita que já se completou, já aconteceu inteiramente de acordo com a lei que valia na época em que ele foi praticado. O ato em si já está finalizado. Isso. E coisa julgada é decisão judicial final, aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. O juiz bateu o martelo, transitou em julgado, acabou a discussão ali. Certo. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. E por que essa proteção toda é tão importante assim? Imagina o caos se não fosse assim, né? Ninguém teria a menor segurança para fazer nada. Como você vai assinar um contrato hoje, se uma lei amanhã pode mudar tudo o que você combinou? Como planejar a vida, os negócios? Aí, retroatividade garante estabilidade, previsibilidade nas relações. A ideia principal é tempus regit actum. O tempo rege o ato. A lei que vale é da época do fato. Faz todo sentido. Então, a regra é lei nova, vida nova, daqui para frente. Mas essa proibição de voltar no tempo é 100% absoluta ou tem níveis, digamos, de voltar no tempo? Ótima pergunta. Para analisar isso melhor, a doutrina, os estudiosos do direito costumam classificar a retroatividade em graus. Ajuda a entender os limites. Quais seriam esses graus? Basicamente, 3. 1. Retroatividade máxima, ou restitutória. Seria a lei nova atingir em cheio o ato jurídico perfeito já consumado. O direito adquirido, a coisa julgada. Desfazer o passado mesmo. Isso é proibido pela Constituição para leis comuns. Não pode. Ok, essa é a proibição mais forte. Sim. 2. Retroatividade média. Aqui, a lei nova não mexe no ato em si, mas atinge os efeitos pendentes desse ato passado. Pensa num contrato antigo. A lei nova viria e mudaria os juros das parcelas que já venceram, mas que você ainda não pagou. Mexeria numa consequência direta de algo já ocorrido. Exato. E isso também é considerado vedado, porque ainda afeta diretamente situações já consolidadas sobre a lei antiga. Entendi. E a terceira? 3. Retroatividade mínima ou temperada, mitigada. Essa é mais sutil. A lei nova atinge apenas os efeitos futuros de atos passados. No nosso exemplo do contrato, a nova taxa de juros só valeria para as parcelas que ainda vão vencer depois que a lei nova entrou em vigor. Ah, essa parece menos problemática, né? Porque só mexe com o futuro. Parece, né? Mas aqui tem um debate importante. A visão que prevalece, tanto na doutrina quanto na jurisprudência do STF, é que mesmo essa retroatividade mínima, que só pega efeitos futuros, também é, em regra, vedada para leis infraconstitucionais, leis comuns abaixo da Constituição. Ué, mas por que se só afeta o futuro? Porque se entende que, mesmo afetando só o futuro, ela estaria alterando a causa desses efeitos. Ou seja, ela estaria modificando as consequências previstas lá no início, quando o ato jurídico perfeito, ou contrato no exemplo, foi celebrado sob a vigência da lei antiga, com base naquelas regras e expectativas. A proteção da Constituição ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido abrange também a previsibilidade dos seus efeitos futuros, tal como definidos pela lei da época. Nossa, então a proteção é bem ampla mesmo. A regra para a lei comum é não retroage nem para pegar efeito futuro de ato passado, salvo alguma exceção muito específica. Exato. A regra é o efeito imediato e para o futuro ex nunc, sem prejudicar o trio sagrado. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. A exceção mais clara, prevista na própria Constituição, é a lei penal mais benéfica ao réu, que pode retroagir sim. Mas fora isso, para as outras leis, a regra é a irretroatividade. Entendi a força dessa regra geral. Mas sabe como é o direito, né? Sempre tem um depende, uma situação cinzenta. Existem casos onde essa irretroatividade é, digamos, flexibilizada ou pelo menos muito debatida. Sim, com certeza. Existem situações bem complexas que geram bastante discussão nos tribunais e entre os estudiosos. Por exemplo, Um caso clássico é a mudança de estatuto jurídico. Quando a lei não muda só uma regrinha, mas altera a própria estrutura de um instituto, como foi com a lei do divórcio lá atrás, entende-se que ninguém tinha um direito adquirido a permanecer casado para sempre sob o regime antigo. A lei nova, por ser de ordem pública e mexer na base do instituto, teria uma aplicação mais ampla. entendi. A mudança é tão profunda que supera a regra antiga.
Outro ponto de debate intenso é o artigo 2035 do Código Civil atual. Ele diz que a validade dos negócios jurídicos segue a lei da época em que foram feitos, mas que os seus efeitos, se produzidos já sob o novo código, serão regidos por eles se contrariarem preceitos de ordem pública, como função social do contrato, boa-fé objetiva. Isso parece abrir uma porta para retroatividade mínima? Exatamente. O STJ, em várias decisões, tem usado esse artigo para aplicar regras novas do Código Civil, por exemplo, sobre limites de multa em condomínio, a convenções ou contratos feitos antes de 2002, mas só para os efeitos futuros. Só que parte da doutrina critica isso, dizendo que seria uma forma de retroatividade mínima, que a Constituição, lá no artigo 5º, não permitiria. É bem polêmico. Imagino. E contratos que duram muito tempo, tipo financiamento imobiliário, plano de saúde. Esses são os contratos de trato sucessivo ou de longa duração. Nesses casos, tanto o STJ quanto o STF têm admitido que normas sobrevenientes, ou seja, leis novas, que sejam de ordem pública, como as do Código de Defesa do Consumidor, que proíbem cláusulas abusivas, podem sim alcançar os efeitos futuros desses contratos, mesmo que eles tenham sido assinados antes da lei nova. E qual a justificativa para isso? A ideia é que a proteção ao consumidor, a boa-fé, o equilíbrio contratual são valores tão importantes de ordem pública que justificam essa intervenção nos contratos em curso, para garantir um mínimo de justiça dali para frente. Fica clara essa tensão, né? Entre a segurança do que foi combinado e a necessidade de adaptar o direito às novas realidades e proteções sociais. Exatamente. É um equilíbrio delicado. Falamos bastante das leis comuns, infraconstitucionais, mas e a lei maior? E se mudar a própria Constituição? Uma nova Constituição também fica presa a essa regra de não poder retroagir? Boa pergunta. Aqui a coisa muda de figura. Quando a gente fala de uma nova Constituição, aquela que nasce do poder constituinte originário, que funda uma nova ordem jurídica, a regra geral é o contrário. A menos que ela mesma diga algo diferente. O contrário como assim? Ela pode voltar no tempo? Ela tem, por natureza, o que chamamos de retroatividade mínima. Retroatividade mínima? Aquela que pega os efeitos futuros de atos passados? Isso. Salvo disposição expressa em contrário na própria nova Constituição, as normas dela têm aplicação imediata. Elas alcançam, sim, os efeitos futuros de atos praticados lá atrás, sobre a Constituição antiga. Claro, desde que sejam normas autoaplicáveis, que não dependam de outra lei para funcionar. A nova Constituição meio que varre o ordenamento anterior naquilo que for incompatível com ela, e já começa a reger as situações dali para frente, pegando esses efeitos futuros. Então, uma nova Constituição poderia, por exemplo, mudar as regras de um contrato de aluguel antigo para as parcelas que ainda vão vencer? Poderia, se a nova regra constitucional sobre aluguéis fosse autoaplicável e não houvesse disposição em contrário. Ela regiria os efeitos futuros daquele contrato. Mas ela não desfaz o contrato em si, nem mexe nas parcelas já pagas, certo? Exato. A regra geral, mesmo para a nova Constituição, é que ela não tem retroatividade máxima, atingir o ato consumado, nem média, atingir efeitos pendentes, já vencidos, a menos que ela determine isso expressamente, o que é bem raro, mas teoricamente possível. O STF tem jurisprudência firme nesse sentido, como no recurso extraordinário 242.740 de Goiás. Que diferença enorme da regra das leis comuns. E essa liberdade toda da Constituição Federal vale também para as constituições dos estados, quando o estado faz uma nova Constituição estadual? Opa! Atenção aqui, pessoal que estuda para concurso. A resposta é não. Não vale para a Constituição estadual? Não. O STF já decidiu isso várias vezes. As constituições estaduais são fruto de um poder constituinte derivado, ou seja, ele é limitado pela Constituição Federal. E uma dessas limitações é justamente o artigo 5º, inciso 36. Portanto, a Constituição Estadual está sujeita à proibição de retroagir para ferir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Nem mesmo a retroatividade mínima? Nem para pegar efeito futuro? Nem a mínima.
A Constituição Estadual não pode ter essa aplicação imediata sobre efeitos futuros de atos passados, se isso significar violar direito adquirido ou ato jurídico perfeito formado sobre a regra anterior. Isso está bem claro em decisões do STF, como no agravo de instrumento 258-337 de Minas Gerais. Uau, essa distinção é fundamental mesmo. Poder originário federal é uma coisa, poder derivado estadual é outra. Exatamente. Muito bom. Saindo um pouco dessa viagem no tempo, a LINDB também se preocupa com a geografia, né? Com a aplicação da lei no espaço. Como ela resolve aqueles casos que misturam Brasil com outros países. Perfeito. Além de ser a lei sobre a lei no tempo, a LINDB, ali nos artigos 7º a 19, trata da aplicação da lei no espaço. É o campo do direito internacional privado, o famoso DIPIR. Essas regras são essenciais para definir qual lei, se a brasileira ou a de outro país, vai resolver uma situação que tem alguma conexão internacional. Tipo um brasileiro que casa com uma estrangeira ou uma empresa daqui que contrata com uma de fora. Exatamente. Herança de alguém que morava fora, mas tinha bens aqui, contratos internacionais, acidentes envolvendo pessoas de países diferentes. E como a LINDB decide qual lei usar? Joga uma moeda? Não, ela estabelece critérios, as chamadas regras de conexão ou elementos de conexão. Cada tipo de situação tem uma regra. Por exemplo, o artigo 10 diz que a sucessão por morte, a herança, é regida pela lei do país onde o falecido tinha seu último domicílio, lex domicili. Não importa onde estão os bens ou a nacionalidade dos herdeiros. Ah, então o que manda para a herança é onde a pessoa morava por último. Em regra, sim. Já para bens imóveis, o artigo 8º diz que vale a lei do lugar onde o imóvel está situado, lex rei citei, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes. Faz sentido, o imóvel não sai do lugar. E para as obrigações, como contratos, o artigo 9º diz que, em geral, vale a lei do lugar onde a obrigação foi constituída, lex loci celebranis, onde o contrato foi assinado, por exemplo. Entendi. E tem mais regras importantes aí nessa parte. Sim, tem regras sobre capacidade das pessoas, sobre direito de família, casamento, divórcio, sobre como provar fatos que ocorreram no estrangeiro ou o teor da lei estrangeira aqui no Brasil. Trata também da homologação de sentenças estrangeiras para que elas tenham validade aqui. E tem algum limite? A gente sempre aplica a lei estrangeira que a LINDB manda aplicar? Não sempre. Tem um filtro importante: a ordem pública. O artigo 17 diz que leis, atos e sentenças de outro país não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. É uma barreira de proteção dos nossos valores fundamentais. Exatamente. Se a lei estrangeira, mesmo sendo a indicada pela regra de conexão, for totalmente contrária aos nossos princípios básicos, o juiz brasileiro não a aplica. Para quem estuda para concursos, imagino que essa parte da LINDB sobre DIPT seja decoreba pura, né? Essencial é pouco. As bancas adoram cobrar a literalidade desses artigos 7º a 19. Tem que ler, reler, fazer esquema, não tem jeito. Bom saber. Olha, foi uma análise muito completa. Conseguimos navegar pela LINDB, entender a vigência, revogação, interpretação, integração e mergulhar fundo nessa questão da retroatividade, que é tão complexa. Acho que valeria a pena a gente só recapitular os pontos-chave, né? Para fixar bem. Vamos lá, ótimo. Primeiro, LINDB não é só para direito civil, é a lei das leis. Aplica-se a todo o direito brasileiro. Certo. Segundo, entendemos a diferença entre vigência, existência formal, vigor, capacidade de produzir efeitos, e vacatio legis, o tempo de adaptação, regra geral de 45 dias no Brasil. Isso. Vimos a revogação. Pode ser total, abrogação ou parcial, derrogação. E pode ser expressa, a lei diz, ou tácita, por incompatibilidade ou regulação total da matéria. Acontece se a lei nova disser expressamente. Nada de automático. Salvo o efeito repristinatório em decisão de inconstitucionalidade do STF, que pode ser modulado. Exato.
Falamos da interpretação, que é sempre necessária, usando vários métodos: gramatical, lógico, histórico, sociológico, teleológico, sistemático. E quando a lei falta, o juiz usa a integração. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. O juiz sempre decide. O ponto central foi a irretroatividade das leis comuns, infraconstitucionais. A lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 5º XXXV da CF e artigo 6º da LINDB. E vimos que essa proteção é forte, vedando, em regra, até a retroatividade mínima, atingir efeitos futuros de ato passado, salvo exceções como a Lei Penal Benéfica ou situações polêmicas como o art. 2035 do CC e normas de ordem pública em contratos de trato sucessivo. Aí contrastamos tudo isso com a regra para uma nova Constituição, poder originário. Ela tem retroatividade mínima por natureza, aplicação imediata aos efeitos futuros de atos passados. Mas com a ressalva importantíssima, essa liberdade não se aplica às constituições estaduais, poder derivado, que estão sujeitas à regra da irretroatividade do artigo 5º 36 da CF. E fechamos com o papel da LINDB no direito internacional privado, art. 7º a 19, estabelecendo as regras de conexão para saber qual lei aplicar em casos com elementos estrangeiros, sempre com o filtro da ordem pública. Acho que cobrimos bem. Termos para guardar: vigência, vigor, vacatio legis, revogação, abrogação, derrogação, repristinação, interpretação, integração, irretroatividade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, retroatividade máxima, média, mínima. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um Direito Direto. Esperamos que essa nossa conversa sobre a LINDB e suas complexidades tenha sido útil, tenha ajudado a clarear as ideias sobre como as leis nascem, vivem, morrem e interagem no tempo e no espaço. E fica talvez uma reflexão final, né? Se a Constituição e a LINDB protegem tanto contra a retroatividade para garantir segurança, para a gente poder confiar no que a lei diz hoje, como que a gente equilibra isso com a necessidade, também prevista na LINDB, lá no artigo 5º, de interpretar as leis buscando os fins sociais e as exigências do bem comum de hoje? Boa pergunta. Será que essa interpretação que adapta a lei antiga aos tempos atuais, que é super necessária para o direito não virar peça de museu, não acaba, na prática, frustrando um pouco a expectativa de quem confiou no sentido que a lei parecia ter lá atrás? Mesmo não sendo tecnicamente retroatividade, a sensação para quem é afetado pode ser parecida, não? Uma tensão constante no direito, essa entre estabilidade e evolução. Fica aí para o pessoal pensar. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Lembrem-se de seguir o Direito Direto, avaliar, compartilhar e encontrar a gente lá no Instagram. Isso aí. Continue aprendendo com a gente onde estiver. Até a próxima.